Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Olá, voltamos, graça e paz. Vamos discorrer então na Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje? Olá, graça e paz. O tema é salvação, alegria indizível e cheia de glória. Vamos ao texto então, está em 1 Pedro hoje, pegue sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, né? Versículos 3 em diante diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Nós vemos aí o apóstolo Pedro escrevendo então aos cristãos que estavam dispersos, né? Houve uma dispersão daqueles que haviam crido em Jesus Cristo, recebido e reconhecido como Salvador e Senhor, na época que morreu Estevão apedrejado. Então eles foram expulsos de Jerusalém, ficando ali apenas os apóstolos, porque eles já eram, vamos dizer assim, figurinha carimbada, pastor. Então eles não foram junto com eles seriam um alvo fácil se eles estivessem juntos. Eles ficam em Jerusalém, mas o restante são expulsos, são dispersos para muitas. Diz a palavra, a história, que foram 12 direções diferentes que eles tomaram e por onde passaram, continuaram pregando, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, a palavra de Deus chegou até você, chegou até a mim, porque eles continuaram firmes no que creram e continuaram, então, anunciando a outras pessoas. E aí, pastor, eu trouxe uma primeira reflexão, que multidões iam crendo, né? Eles iam sendo salvos. O apóstolo Pedro escreve a muitos irmãos e irmãs que ele nunca viu seus rostos, mas os sustentou com uma palavra, né? Ele escreveu para eles como devia viver os cristãos e cristãs que estavam dispersos. E aí, pastor, nós trouxemos essa primeira reflexão falando no seguinte: hoje a igreja está dispersa? Sim ou não, pastor? Estamos distanciados uns dos outros? Sim ou não? Né? Estamos. Então hoje nós vivemos uma diferente dispersão, com uma outra roupagem, né? Quando então agora é nos falado, vocês não podem reunir, e se nós olharmos como a igreja reúne, né? É uma multidão, aquele grupo de mais de 100 pessoas, a gente chora junto, aplaude, se abraça, impõe as mãos orando, né? Dá as mãos, porque essa é uma vida cristã costumeira que nós temos. Mas agora nós estamos distantes uns dos outros, e nisso nós estamos dispersos. Até mesmo manifestamos uma preocupação que alguns estão mais dispersos do que poderiam estar, né? Na dificuldade de acompanhar os cultos, dificuldade de acompanhar as células, a palavra oportuna que nasceu por causa de você, para nutrir, para consolidar no seu coração. Então, assim, a dispersão veio hoje em uma roupagem diferente,
veio através de decretos, que é o mesmo jeito que aconteceu no passado, né, que havia os decretos, e aí havia uma obediência, o império oprimindo, se opondo a tudo que eles falavam, né? E então, assim, o apóstolo Pedro vai escrever aos dispersos, especialmente os fortalecendo na salvação. Então, no meio disso tudo, pastor, nós precisamos saber quem somos. Você é uma pessoa salva em Cristo Jesus e nós somos salvos para uma viva esperança. Então, pastor, essa parte aí que me chama um pouco a atenção também, dessa viva esperança, porque hoje nós vivemos uma dispersação, né, diferente, né? Nós estamos longe um dos outros, né? Mas a gente não pode esquecer que nós fomos regenerados para uma viva esperança, ou seja, através do poder de Deus, né, que é o nosso Pai, enviou então Jesus Cristo, nosso Senhor, para que Ele, com a sua misericórdia, nos regenerou, né, para que nós possamos viver, como diz o texto, uma viva esperança mediante então a ressurreição que Jesus Cristo passou, teve que sofrer por nós, né? Então, hoje nós precisamos entender que nós temos uma herança de uma viva esperança, pastor. Amém. E nisso, então, ele trouxe todos os cristãos e cristãs a entenderem como vive alguém que está disperso no Senhor. E aí, eles saíram pregando por toda parte. Eu espero que você esteja vivendo assim nessa dispersão. Eles continuavam intolerantes, eles não dividiam sua vida com outros senhores. Eles declaravam: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não, César não é o nosso Senhor. O Império Romano não exerce senhorio sobre nós. Os decretos não exercem senhorio sobre nós. Nós temos um Senhor e se chama Jesus Cristo. Então, eles sofriam duras perseguições porque eles eram intolerantes. Eles não permitiam ser guiados por dois senhores. Até mesmo baseado na palavra de Deus, né, que diz que ninguém pode agradar a dois senhores. Ninguém. Então é um Senhor que há sobre a nossa vida. Amém? Amavam os pecadores, pastor, mas não toleravam também o pecado de forma alguma. De maneira nenhuma. Verdade. E aí, quando o pastor Kilson fala da viva esperança, eles tinham claro que eles eram salvos e a salvação não era social, a salvação não era política, a salvação não é humana, a salvação é divina, vem de Deus, né? E então eles sabiam: olha, a nossa casa não é aqui, a nossa recompensa não é aqui, a nossa herança não é desse mundo, a nossa nação não é esta. Nós somos do céu e o nosso coração deve estar no céu. Então, eles não se prendiam a nada, eles tinham a certeza, pastor, que estavam indo para casa, onde estava a sua coroa, a sua recompensa. Amém, pastor? E aí, então, ele vai trazê-los, nós vamos aqui enfatizando alguns pontos, né, bem rápido. Ele vai trazê-los para consolidar nos corações deles, falando de uma alegria indizível e cheia de glória, que é a alegria da salvação. A alegria da salvação. E aí nós trouxemos um exemplo, pastor, de um homem, que foi o rei Davi, que numa certa altura da vida dele, quando ele foi dominado pelo pecado, ele perde momentaneamente a alegria da salvação. Foi um tempo em que ele se arrepende e ele compõe o Salmo 51, quando ele pede então a Deus, no versículo 12 e 13, ele diz: restitui-me a alegria da salvação, ou devolva-me, Senhor, a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos pecadores o teu caminho e eles se converterão a ti. Nesse tempo, Davi vem numa parte de muita humilhação. Contudo, pastor, quando ele peca, que ele tira a mulher de um homem e faz de tudo para o marido dela ser morto, ele não manifesta arrependimento, ele está cego pelo desejo, porque a mulher era muito linda, mas então Deus manda um profeta a Davi, né? E esse profeta conta a ele uma história, como se fosse, ele conta outros personagens, mas conta a sua própria história, né? Para ele. Então, quando ele fica sabendo da atitude daquele homem, da história do profeta, ele fica indignado e diz: esse homem tem que morrer, porque esse homem não é digno de viver. E o profeta diz assim, diz o Senhor: esse homem é você. Então aí nós fizemos um paralelo com as nossas vidas, né? Se hoje, então, Deus levanta um profeta para contar a você a sua própria história. Como seria isso na sua vida e na minha vida?
Será que nós diríamos que eu estou apto e apta para ser um embaixador, uma embaixadora de Deus nessa terra, representante do céu na terra? Ou será que eu tenho que morrer para nascer de Deus, né? Para poder, então, ser uma pessoa aprovada pelo Senhor? Como é isso, pastor, na sua vida? Então, essa parte eu acho que foi algo que falou muito ao coração de algumas pessoas que comentaram, inclusive, né? E eu penso que ao longo da caminhada cristã, pastor, a gente pode perder mesmo a alegria da salvação, entendeu? E aqui a história de Davi, ele perdeu essa alegria por causa de um pecado que ele cometeu que não agradou ao Senhor. Claro que ele era um homem, como a própria Bíblia fala, um homem segundo o coração de Deus, que se arrependeu e se humilhou diante de Deus, né? E ele então clama: restitui-me a alegria da salvação. Passou um momento difícil na sua vida. Hoje nós vivemos tempos difíceis, né? Como a própria Bíblia fala. E talvez você e eu nós estamos vivendo, pastora, o pior tempo talvez das nossas vidas, né? Então nós não podemos perder essa herança, porque a salvação é uma herança conquistada por Jesus Cristo na cruz para nós. E nós não podemos perder essa alegria, né? Essa alegria que fala aqui, indizível e cheia de glória. O que é essa alegria, pastor? Indizível e cheia de glória, que às vezes nós perdemos, né? Sabendo da glória maravilhosa, do poder maravilhoso que tem, da salvação, da vida eterna que temos, nós não podemos perder essa alegria, pastor. Nós não podemos perder essa alegria, e ela tem que ser uma alegria indizível e cheia de glória no tempo difícil também. Amém. Não é verdade, pastor? Não só no momento bom. Hoje estamos vivendo um tempo difícil e nós precisamos permanecer, porque essa herança foi conquistada na cruz para nós. Por nós e para nós. Né? Por nós e para nós. Até mesmo porque o apóstolo Pedro não está falando da alegria indizível e cheia de glória para crentes como nós, né, que estamos em casa e muitas vezes, pastor, ai, que sofrimento ficar só dentro de casa, né? Mas você tem uma casa, ou você tem um lugar para retornar, um quarto para se aconchegar na sua cama, dormir, acordar, tem na despensa alimento, abre a geladeira, ai, não sei se eu tomo iogurte, se eu como uma maçã, bendito seja Deus por isso. Eles não tinham nem casa, meu filho, não estava fora da sua cidade, eles estavam pregando com uma alegria indizível da salvação, cheia de glória, sem saber nem para onde ir, onde ia passar a noite, pastor. Então, realmente, ele fala da alegria indizível, cheia de glória, para quem estava fora de casa, fora da sua cidade, sem saber, pelo menos, onde seria o seu paradeiro. Então, a pergunta é, está faltando essa alegria hoje em nós? E olha o que Pedro está falando. Exultai. Meu Deus. O que é exultar? O que é isso dentro de nós, né, pastor? Exultar, ele fala duas vezes, ó. No versículo 6 ele fala, nisso exultais. E depois no versículo 8, né, ele também vai falar mesmo no versículo 8. É isso mesmo, né? Ele vai falar então, exultais, né, com alegria indizível e cheia de glória. Então nós precisamos exultar. E olha só, exultar aqui com alegria, e ele está falando mediante a fé, pastor. Eles viviam isso mediante a fé. Isso está escrito no versículo 5, que Deus nos guardou pelo poder de Deus mediante a fé. E depois ele fala também no versículo 1, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nós precisamos viver essa alegria indizível e cheia de glória mediante a uma fé verdadeira. Está falando de fé também, Pedro. Ele falou, mesmo que vocês tenham tempo contristados, mas essa alegria indizível cheia de glória deve jorrar de dentro de vocês para fora. Está faltando o mundo olhar para você e ver essa alegria. Está faltando o mundo olhar para nós e ver a unção do céu nos nossos rostos. Está faltando o mundo olhar para nós e desejar o céu. Como que é que está isso na nossa trajetória? Nós temos que refletir sobre isso e voltarmos, né, para o coração do Pai. E aqui no caso de Davi, pastor, ele sabia que ele ia colher o que plantou, porque existe uma lei chamada lei da semeadura, que diz, de Deus não se zomba, o que o homem planta, isso mesmo ele colhe. Ele sabia que ia atravessar tempo difícil, porque Deus o avisou disso, mas uma coisa ele sabia, que ele estava perdoado, porque ele se arrependeu. Assim é na sua vida e na minha vida. Não fique vivendo pelo passado, que você já se arrependeu. Se você se arrependeu, confessou, abandonou, você está perdoado pelo Senhor. Então, que essa alegria encha o teu coração, a sua vida, que você entenda
que você é herdeiro de uma salvação tão maravilhosa, Aleluia. para a glória de Deus. Amém? E aí Davi tira as vestes reais, tira a coroa, vai descalça e ele fala, então, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Por favor, restitui-me essa alegria, porque eu preciso desse testemunho para que outras pessoas venham a crer no Senhor, né, e alcançarem a salvação. Então, o que Davi diz com essa atitude? Meu coração não está no trono, não está em coroa, não está em vestimentas reais, não está em boas comidas. O meu coração está no céu. Eu preciso ser restituído com a alegria da salvação. E que isso seja uma realidade para a sua vida, para a minha vida, para a glória de Deus. Amém, pastor? Podemos orar? Sim, Ore podemos conosco. orar. Vamos então ter uma palavra de oração. Obrigado a Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, por esta palavra oportuna. É um tempo oportuno, Pai, de nós vivermos a fé, como diz a palavra, que ela é preciosa. A nossa fé, nesse tempo, é preciosa. No tempo que estamos dispersos, Pai. Nós precisamos mesmo viver essa fé tão preciosa que tem na herança em Cristo Jesus para as nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, nesse tempo, a realmente, Deus, lembrar que esse povo, o povo cristão que viveu tanto tempo, a igreja primitiva, tinha uma alegria indescritível, Aleluia. Pai, indizível, Pai, uma alegria mesmo cheia de glória, porque serviam a um Deus vivo, a um Deus presente, um Deus que ajuda, um Deus que dá força com o seu poder, mediante a nossa fé, mediante a nossa vida no altar do Senhor. Eu oro por cada lar, por cada família nesse momento, que isso possa dar, Pai, sabedoria, discernimento nesse tempo, Pai, e que isso possa restituir. Eu clamo nesse momento, Pai, com esta palavra oportuna, se alguém perdeu a alegria da salvação, que o Senhor possa restituir, que o clamor de cada família, de cada lar nesse momento, seja: restitui-me, Senhor, a alegria da Tua salvação e que eu tenha um espírito obediente ao Aleluia. Senhor em todas as coisas. Eu oro e agradeço ao Senhor por esse tempo juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.